Olá, seja bem-vindo a mais este vídeo. E no vídeo de hoje a gente continua a segunda aula do nosso curso Departamento Pessoal do Zero para quem não tem experiência, para aquele que quer dar os primeiros passos ali no DP. Então, se você não viu a aula anterior, eu te convido a você voltar que a gente fez ali a introdução do profissional do departamento pessoal. A gente falou áreas onde o profissional do departamento pessoal pode atuar, remuneração do profissional do departamento pessoal, diferença com DP e RH, entre outras informações, tá? Te convido a visualizar o vídeo anterior. E se esse é o primeiro vídeo que você está vendo, prazer, meu nome é Aline Barbosa, sou professora de departamento pessoal e estou aqui com vocês nessa jornada de fornecer um curso gratuito de departamento pessoal do zero, principalmente focado para aqueles que não têm experiência nenhuma, querem entrar na área, estão lá em processo seletivo, tá? Este é o meu foco, ajudar vocês aqui. E na aula de hoje a gente vai falar sobre admissão, tudo bem? Processos da admissão. Vamos falar também sobre obrigações acessórias, as obrigações acessórias ali que a gente tem no departamento pessoal, que é o E-Social, ADCTF, Web, o FGTS Digital. Então, se você não tem conhecimento nenhum na área, eu vou te apresentar esses termos e esses processos que a gente tem ali no departamento pessoal. E por favor, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar também o seu like, seu comentário que me ajuda a produzir mais conteúdos. E se quiser me seguir lá no Instagram, é alinebarbosa.dp, tá bom? Os links relacionados a mais informações minhas estão aqui abaixo na descrição. Então, continuando a aula aqui de hoje, como eu já falei, a gente vai falar sobre E-Social, DCTF Web e FGTS Digital e processo de admissão. E a gente vai começar pelas obrigações acessórias. Depois a gente vai para a admissão. Por que eu quero introduzir primeiro as obrigações acessórias e depois o processo da admissão? Porque toda admissão ela tem que ser informada numa obrigação acessória do departamento pessoal muito importante, que é o E-Social, tá? Apresentando para você, o que é o E-Social? O E-Social, ele é uma forma que o governo brasileiro, ele se comunica com as empresas, tudo relacionado à área trabalhista. Então, tudo que eu tenho na área trabalhista, uma admissão, pagamento de salários, afastamentos do trabalho, tudo relacionado à área trabalhista, é informado no E-Social. Se tem um processo trabalhista, ele também tem que ser informado no E-Social. Tudo relacionado à área trabalhista tem que ser informado no E-Social. E o que é o E-Social? O E-Social é um portal do governo. É um portal onde que a empresa se comunica com o governo. Olha, aqui na minha empresa está acontecendo uma admissão, está acontecendo um pagamento de um salário, está acontecendo um afastamento, um empregado está de licença maternidade, um empregado está de licença por acidente de trabalho. Então, tudo eu vou me comunicar com o governo através do E-Social, que é um portal, tá? É um site que tem do governo, não é um programa que você baixa no seu computador, não, é um portal. Essa comunicação com o E-Social é através de códigos, tá? Que a gente chama de rubricas. Essas rubricas, que são os códigos que eu falei, eles são a forma que a gente vai se comunicar com o governo. O governo já tem os códigos deles, que são as rubricas deles, então, através desses códigos, a minha empresa se comunica com o governo. E essas comunicações que a gente tem ali, esses cadastros dessas rubricas, que seriam esses códigos, a gente tem o quê? A gente tem eventos lá no E-Social. Então, evento é toda vez que acontece algo na empresa. Então, toda vez que a empresa ela faz uma admissão, ela manda um evento para o governo. Toda vez que ela faz um pagamento de salário, ela manda um evento para o governo. Se o governo às vezes quer retornar uma informação para ela, ele retorna com um evento, que também são códigos, tá? Lá no Departamento Pessoal Pro, no meu curso do DP Sem Mistérios, a gente desvenda mais a fundo o E-Social, o cadastro das rubricas, o manual do E-Social, as tabelas do E-Social, porque são muitos itens quando a gente fala de E-Social, tá? Não dá para trazer aqui um simples vídeo de 5 minutos, 10 minutos, não. É um assunto muito profundo, muito extenso, e a gente desbrava isso lá no curso Departamento Pessoal Pro. O E-Social, quando ele surgiu ali em meados de 2014, quando ele surgiu, muitos profissionais do departamento pessoal achavam que era uma obrigação nova que o governo estava criando, né? Regras novas na área trabalhista, mas não. O E-Social, ele não veio para criar regras novas, ele veio simplesmente para efetivamente implementar aquilo que a legislação já diz, obrigações que muitas vezes o empregador ele não cumpria antes da implementação do E-Social, tá?
Então, hoje em dia, é fundamental todas as empresas usarem o e-social. Você não consegue se comunicar com o governo federal se você não usar o e-social. Outra coisa importante é que esses eventos que eu disse para você, que são os códigos que a gente se comunica com o e-social, eles são divididos em eventos, tá? Tipos de eventos, né? Então, o que está acontecendo aqui? Então, a gente tem os eventos de tabela, os eventos não periódicos e os periódicos. Nada mais é que o quê? Eventos de tabelas. Eles identificam a empresa, a estrutura da empresa. Então a empresa ela vai ali se apresentar para o governo, ela vai dizer, olha, esse é meu CNPJ, eu faço, essa é minha atividade, tá? Então ela vai se apresentar para o governo, ela vai dizer se ela tem empregado, se ela tem prolabore, ela vai toda se apresentar ali para o governo. A gente também tem os eventos não periódicos, que são eventos que o quê? Que eles não têm uma data para acontecer, mas é preciso comunicar ao governo. Então não quer dizer que todo mês vai ter uma admissão, não quer dizer que todo mês vai ter uma demissão, vai ter um afastamento, mas temos os cadastros desses eventos não periódicos, tá? E temos os eventos periódicos. A partir do momento que eu tenho empregado, uma coisa que eu tenho todo mês é o quê? O cálculo da folha de pagamento, né? Se eu tenho um empregado, se ele está ativo todo mês, eu vou calcular ali a folha de pagamento, então é um evento periódico. E quando a gente fala de e-social, ele é um sistema que se comunica também com outras obrigações do governo, que é a DCTF Web e o FGTS Digital. A DCTF Web é um local onde que a gente faz a confissão desses débitos que a gente tem junto ao governo. Então lá a gente vai confessar e emitir as guias de pagamento de INSS, de imposto de renda, empresas ali que tem compensações de salário família, salário maternidade, lá é onde que a gente vai fazer essas compensações. Lá no curso a gente se aprofunda mais sobre isso lá. Então para se comunicar com a DCTF Web é necessário que primeiro a empresa ela faça a comunicação através do e-social. Por exemplo, não tem como a empresa ela emitir ali um DARF para pagamento de seus tributos diretamente na DCTF Web. Quando a gente fala de assuntos trabalhistas, a primeira empresa ela precisa se comunicar com o e-social. O e-social ele vai passar uma comunicação para a DCTF Web e aí sim a gente vai conseguir gerar os impostos, as guias de impostos que vencem ali todo dia 20 do mês. Se for um dia não útil, a gente sempre antecipa o pagamento da guia de imposto ali, que é o DARF unificado, do imposto de renda e do INSS. Outro encargo trabalhista que a gente tem também é o FGTS, tá? Então toda vez que a empresa ela faz ali o cálculo do FGTS, que não é descontado do empregado, mas é uma obrigação da empresa, a empresa, ela comunica primeiro com o e-social manda a informação para o FGTS Digital e aí a gente acessa o FGTS Digital e emite lá as guias para pagamento, tá? Lá no curso eu também ensino como a gente acessa esses portais, passo a passo de como acessar. Precisa baixar no computador, se não precisa baixar, tá? Todas essas informações lá no Departamento Pessoal Pro, eu ensino isso pra vocês. Então, só pra resumir aqui, bem rapidinho aqui pra vocês, tá? Mas aprofundadamente lá no curso, eu me aprofundo mais com você. Se eu tiver ali uma admissão, eu vou encaminhar ela pro e-social. Logo depois eu vou fazer um pagamento, né, para este empregado, então eu vou enviar um evento, o S1200. Tem outros eventos também, mas o pagamento de remuneração é o S1200. O e-social vai avisar a DCTF Web e eu vou poder emitir lá a minha guia de imposto, tá? Também tem outros eventos que tem que enviar, tá? Só alertando. E também vou conseguir emitir a minha guia do FGTS para pagamento também do FGTS, tá? Se houver ali um desligamento, o funcionário foi embora da empresa, eu vou enviar o S2299, ali que é o evento de desligamento da empresa, tá? Então, é assim que o e-social vai se comunicando com as empresas, através de eventos. Não é um bicho de 7 cabeças para quem estuda, tá? Parece que é complicado, mas não é complicado. Se você estuda, se você se aprofunda nos eventos, se você se aprofunda em conhecer mais a lógica do e-social, a lógica da DCTF Web, FGTS Digital. Por quê? Porque também tem regras. Se você não envia as coisas no prazo, você fica passivo à multa. Alguns desses sistemas do governo, se você não honrar o prazo, ele já emite uma multa automática para você, tá? Então, tudo isso a gente precisa ficar atento, precisa aprender, na verdade. Se você tem zero conhecimento, está partindo aqui, eu tô partindo aqui do ponto que você não tem conhecimento nenhum. Então, você precisa se aprofundar no conhecimento disso. Por quê? Porque se não honra o prazo, o governo já multa, tá bom? Por isso que lá no DP Pro eu te ensino passo a passo o que você tem que fazer, como você tem que pensar.
Por quê? Porque senão você fica passivo, né? A sua empresa ali, ela fica passiva a uma multa. A gente já teve aula aqui no YouTube falando sobre admissão, mas eu quero trazer para você um roteiro simples e pontos de atenção quando você é um profissional que está iniciando ali no departamento pessoal, o que você precisa se lembrar, o que você precisa se atentar. Quando a gente fala de admissão, a primeira coisa é checklist. A primeira coisa é checklist. Por quê? Porque a probabilidade de você esquecer de solicitar algo, de fazer algo, é enorme. Porque são vários passos que a gente precisa fazer aqui. Então não dá para fazer uma admissão sem checklist. Provavelmente você ali é novo do DP, você vai encaminhar esse checklist para o seu cliente, ele vai te mandar as informações e depois você tem o seu checklist do que você tem que fazer os próximos passos, tá? Trouxe aqui vamos dizer assim, informações bem resumidas. Lá no curso a gente tem uma aula completaça, que eu falo de documentos, o que pode, o que não pode pedir, tá? E várias informações relacionadas a sindicatos, quando a gente fala de admissão, vários outros assuntos a gente tem lá no curso. Mas o que eu trouxe para você hoje aqui? Você precisa entender o quê? Para qual cargo você está contratando essa pessoa, tá? Então existe um CBO aí, ali eu não sei o que é CBO, mas nada mais é do que a classificação brasileira das ocupações. Então eu preciso saber encontrar, né, a classificação deste novo empregado, eu preciso saber se essa função que ele vai exercer está alinhada ali com a formação dele, com o salário que ele vai receber. E já pulando aqui pra gente não perder tempo, eu preciso também coletar documentos deste empregado. Então eu preciso saber o que eu posso coletar deste empregado. Eu posso pedir a carteira de motorista dele, mas ele não vai trabalhar como motorista. Não posso. Eu preciso saber quais tipos de comprovantes que eu posso pedir para ele, certidões, quais são as certidões, tá? Eu preciso entender aqui o que são dependentes de salário família. Eu preciso aqui conversar com este novo funcionário. Então, tudo isso eu preciso estudar para saber o que eu vou pedir para ele. Outro passo também é que eu preciso, antes da admissão, antes dela ser efetivada, ou seja, antes de eu enviar esse evento de admissão, que é o 2200, eu preciso fazer o exame admissional, tá? Este empregado, ele precisa estar apto para começar a trabalhar. E não somos nós do departamento pessoal que definimos se ele está apto ou não. Quem vai definir isso é o médico do trabalho. Então, você precisa o quê? Você que é do departamento pessoal, você precisa entrar em contato com uma clínica de saúde e segurança do trabalho. Você precisa se comunicar tanto com este novo funcionário, tanto com esta clínica. Você precisa fazer essa conciliação de agendamentos. E o custo do exame admissional, como qualquer outro exame relacionado ali à parte laborativa do empregado, é sempre de custo do empregador. O empregado nunca pode pagar, em hipótese alguma, ali o custo para fazer algum exame para a empresa, para algum determinado cargo, tá? E tudo isso estando pronto, aí eu faço a comunicação no e-social. E a comunicação no e-social, ela não pode ser no dia que o empregado está começando a trabalhar. Se ele vai começar a trabalhar no dia 2, no dia 1 já tem que ter feito a comunicação. Ele vai começar a trabalhar no dia 2, exemplo, dia 2 é uma segunda-feira. Aline, eu posso comunicar no domingo, que dia 1º? Pode, você pode até comunicar antes. O que você não pode é deixar esse tempo passar batido e comunicar no dia que ele começou a trabalhar. Não pode. Outro ponto muito importante é o quê? Este empregado que eu estou registrando, qual é o tipo de contrato de trabalho dele? A gente tem vários tipos de contrato de trabalho, tá? Menor aprendiz, estagiário, doméstica, a gente tem contrato de trabalhador temporário, trabalhador portuário. Tem vários tipos de contrato de trabalho, intermitente, contrato parcial. Eu tenho que conhecer todas as regras desses tipos de contrato, tá? Aqui eu trouxe para vocês 2 tipos de contrato que são os mais comuns. Mas você, antes de fazer uma admissão, você precisa entender contrato de trabalho. Você está contratando uma pessoa, então você precisa entender sobre contratos de trabalho, tá? E o que a legislação fala das regras, porque tem contrato de trabalho que ele tem período para acabar, tá? Então a gente tem que ficar atento a isso. Tem contrato de trabalho que, por exemplo, um jovem de menor de 18 anos, ele não pode trabalhar num determinado horário. E eu preciso saber sobre isso, tá? Então, focando aqui no que eu disse, eu trouxe para vocês 2, o prazo indeterminado e o prazo determinado. O prazo indeterminado é aquele contrato padrão que o governo já espera que todas as empresas tenham ali com seus empregados, que é um contrato que ele não tem momento para terminar. Ele começa e não tem dia para acabar. Mas a gente sabe que não é assim. Muitas vezes o empregador ele quer testar ali aquele novo empregado, ver se ele vai, por exemplo, cumprir bem ali as funções. Então o governo permite que o empregado
ele esteja ali dentro de um contrato determinado. Então, quando a empresa ela decide fazer um teste ali com o empregado, ela pode fazer um contrato por tempo determinado, que normalmente a gente conhece como contrato de um período da experiência, tá? Este contrato, ele tem um prazo máximo de 90 dias. A empresa, ela pode fazer um contrato de experiência de 5 dias. Se ela quiser fazer um contrato de experiência de 45 dias somente, ela também pode. A regra aqui é o quê? É até 90 dias, e se ela for fracionar, é somente em 2 períodos. Um dos períodos pode ser, por exemplo, 5 dias, e os outros períodos, por exemplo, pode ser mais 85 dias. Se ela quiser fazer, ela pode fazer, tá? Não tem número específico aqui de quantos dias, no mínimo, tem que ter um contrato de experiência nesse fracionamento. O que ele não pode é passar de 90 dias. O que a empresa não pode fazer é dar 90 dias e falar assim, vou renovar por mais 45 dias, por mais 5 dias, por mais algum período. Ela não pode. Outro ponto que quando a gente fala de contrato de experiência, não é que ele é 3 meses, tá? Ele é até 90 dias, então a gente tem que se atentar a isso. Tem outras informações, mas como eu disse, você pode se aprofundar mais no departamento pessoal Pro, tá? Mas, gente, a porta de entrada deste empregado ali na empresa, o acerto que a empresa está fazendo com ele é um contrato. E tudo na vida, você vai comprar uma casa, você vai comprar um carro, você vai fazer um aporte de algo muito grande, tem contrato. Você vai no seu banco abrir uma conta, tem contrato. Então, o da empresa, o profissional do departamento pessoal tem que conhecer os tipos de contrato que existe, o que a empresa tem que se atentar. Às vezes o seu gestor vai querer tirar uma dúvida com você, às vezes o seu cliente vai querer tirar uma dúvida com você, tá? Então você precisa se atentar e entender regras de contrato de trabalho, teletrabalho, tudo isso, tudo que envolve tipos de contrato de trabalho, tá? Então, beleza, eu entendi o que é este profissional, qual é a função dele, o CBO dele, matrícula, equiparação salarial. Eu não trouxe aqui, mas você tem que estudar também sobre equiparação salarial, lá no DP Pro tem. E aí, gente, não é só isso, tá, gente? A admissão tem vários passos, tá? Entender sobre jornada de trabalho, entender sobre vários critérios quando a gente fala de admissão, tá? Mas aí, pulando aqui já para o exame admissional. O exame admissional, só quem pode realizar ele é o médico do trabalho. Lá o médico do trabalho, ele vai definir qual exame que este empregado ele tem que fazer. Então, a gente comunica à clínica que a gente vai encaminhar um empregado para exame admissional, e aí o médico do trabalho, conforme ali a função que este empregado vai exercer, ele vai definir quais exames precisam ser feitos. Então não somos nós que escolhemos quais são os exames, quem escolhe é o médico do trabalho. Lá vai ser emitido o ASO, que é o atestado de saúde ocupacional, tá? Que é um documento onde ele vai ter ali os exames dizendo que este empregado está apto ou não apto para a função. Por quê? Porque se o empregado, exemplo, ele entra numa função a qual ele já não está apto, e ali a saúde dele venha, vamos assim, se deteriorar, venha ficar pior do que já estava, a empresa ela pode ser culpada disso, ela pode assumir um risco de acidente de trabalho. Por quê? Porque ela contratou um empregado aqui que ele já estava com uma saúde ruim, ainda colocou ele na função a qual ia piorar mais ainda a saúde dele. Tem todo um cuidado que a gente precisa ter aqui, desde a parte de admissão, processo seletivo, assinatura do contrato de trabalho, tudo, e até sobre o exame médico, porque se alguma dessas etapas, alguma coisa der ruim, a gente precisa saber conversar com o empregado. Lá no DP Pro eu ensino isso pra você. Por quê? Porque se esse empregado não estiver apto, a empresa vai remanejar este empregado, a empresa, ela deu a entender para este empregado que a vaga era dele pronta e acabou, então a gente precisa se resguardar. O empregado deu exame que não está apto, a empresa vai transferir ele para uma outra área, a empresa já assinou o contrato dele, então tem toda uma questão aqui quando a gente fala de atestado de saúde ocupacional. O que eu sempre indico aos alunos é o quê? Em todo o processo da admissão, deixe claro para este empregado que ele só vai ter certeza que essa vaga dele no momento que ele assinar. Por quê? Porque se a empresa não tem como remanejar este empregado, por exemplo, ela contratou ali um empregado, só tem ele para fazer aquela função, mas lá no exame admissional dele saiu que ele não está apto, ele não tem condições de exercer aquela função. O que a gente pode fazer aqui? Se a gente desde o início já conversou com o empregado que ele só vai ter certeza que a vaga é dele, que o cargo é dele quando ele assinar o contrato de trabalho, até no momento do exame admissional, a gente pode conversar com ele que o quê? Olha, por mais que você vai fazer o exame admissional,
não quer dizer que a vaga é sua, tá? A gente vai saber se a sua saúde está tudo ok, se está tudo bem. Mas olha, fulano, você só vai ter certeza que a vaga é tua quando você for chamado para registrar o contrato. Por quê? Porque se você gerar uma expectativa no candidato, você pedir para ele fazer tudo, exame admissional, enviar todos os documentos, papapá, e depois falar para ele assim, a gente não vai ficar com você, e você não comunicou ele em todos esses processos, sobre a possibilidade de você não ficar com ele pode entrar com uma ação trabalhista contra a sua empresa, por mais que ele não foi registrado, tá? Então, eu indico o quê? Deixe claro ao empregado, principalmente se você é do recursos humanos, às vezes é o profissional do DP que faz a admissão diretamente com o empregado, às vezes é o profissional do recursos humanos, mas deixe claro para o empregado que ele só vai ter certeza que a vaga é dele quando ele fizer ali realmente a assinatura do contrato de trabalho, tá? Não quando a empresa enviou ali a carta proposta, não. É quando ele efetivamente fizer a assinatura do contrato. Em todas as etapas que você conversar com ele, deixe isso claro para ele, para a sua empresa não sofrer o risco de um passivo trabalhista. Porque se o empregado se entender lesado, algo não estava bem claro, ele pode se entender lesado e a empresa sofrer um risco trabalhista, mesmo não ainda tendo contratado este empregado. E aí a gente faz a comunicação. Deu tudo certo? Está apto? A gente vai fazer toda essa comunicação lá no E-Social, tá? A gente vai enviar um evento lá pro E-Social. A gente vai enviar o S2220, que é o evento ali que a gente vai comunicar o monitoramento da saúde deste empregado. E a gente vai informar essas informações lá no E-Social, dizendo que o empregado foi admitido e ele está apto, tá bom? E o que a empresa vai fazer com este atestado de saúde ocupacional? Ela arquiva este atestado. Se amanhã ela passar por uma fiscalização, porque um fiscal do trabalho pode perguntar, você enviou informações sobre admissão, exame admissional. Tá, cadê o exame? Então, deixa tudo arquivado, tá bom? E tudo isso é muito importante, porque quando a empresa não cumpre essas etapas, ela, por exemplo, ela decide não registrar o empregado. Ela pode sofrer multas aqui altíssimas, tá? Que vai ali de 800 reais a mais de 3 mil reais. E se tiver reincidência, é pior ainda, tá? Então, tudo isso é muito importante, tá bom? E aí, como eu falei pra você, o evento que a gente vai comunicar o E-Social, que a gente está cadastrando ali um novo empregado, é o S2200, tá? Se sua empresa estiver contratando ali um trabalhador sem vínculo, que é um trabalhador sem vínculo? Um estagiário, ele não tem vínculo de emprego, sabia? O estagiário não tem. Eu estou contratando ali, cadastrando ali um prolaborista. O S2300 também eu vou enviar, tá? Então, tanto para estagiário, autônomos, prolabores, eu vou cadastrar o 2300, que é o para trabalhador sem vínculo. Se é um empregado ali, um menor aprendiz, se é ali um empregado doméstico, se é ali um empregado seletista padrão comum, aí eu vou enviar o 2200, tá? S2200. Este é o evento que eu vou enviar. Checklist de boas práticas que você precisa aprender e entender antes de fazer uma admissão. Você precisa aprender e entender sobre tipos de jornada de trabalho, tá? Você precisa entender claramente como é uma jornada do mensalista, o que a legislação diz, como é o total de horas que o mensalista pode trabalhar, o mensalista, o horista, o empregado por tempo parcial, o intermitente, tá? Eu preciso também entender sobre o menor aprendiz, o estagiário, a jornada deles, como funciona lá no DP Pro, você entende mais sobre o assunto. Entender sobre banco de horas e compensações, tá? Então eu preciso, é um assunto muito extenso, tá? Muito extenso. Eu preciso entender sobre regras de bancos de horas e compensações desses bancos de horas. Preciso também entender sobre o que traz as convenções coletivas de trabalho. Então, o que eu observo numa convenção coletiva de trabalho, tá? Se a convenção coletiva de trabalho falar que o empregado não pode trabalhar no domingo, eu posso deixar o empregado trabalhar no domingo? Se a convenção coletiva de trabalho diz, por exemplo, que o empregado, depois de 3 meses registrado, ele tem direito a um adicional de 50 reais uma vez por ano. Eu sigo isso, eu obedeço isso. Então, tudo que a convenção coletiva de trabalho trazer, eu preciso entender quando eu atendo, quando eu aplico aquilo que ela diz, quando eu não aplico o que ela diz. Por quê? Porque a gente tem base legal lá com a reforma trabalhista, quando você segue a convenção até onde você não segue, porque a convenção, às vezes, tem assuntos que ela não pode dispor. Mas eu só sei disso quando eu estudo. Outro ponto muito importante, eu preciso entender esses exames, a gestão desses exames,
tá? Toda a comunicação com o empregado, com as clínicas, os armazenamentos e envio dessas informações ao e-social, tá? Eu preciso sempre validar se os eventos foram enviados para o e-social. Eu enviei um evento para o e-social. Será que o e-social recepcionou? Então, eu preciso saber dessas informações, tá? Tudo isso daqui traz conformidade ali com a legislação trabalhista, tudo isso daqui traz clareza também para o empregado e segurança jurídica para a sua empresa, tá bom? Bom, e se você quer sair do básico, se tornar um profissional do departamento pessoal mais seguro, mais preparado para o mercado, o curso do Departamento Pessoal Pro está com as inscrições abertas, o link está aqui abaixo. Não se esqueça também de deixar o seu like, de comentar se você está gostando desse formato de vídeos aqui que eu tô trazendo para vocês, né? Na verdade, é esse mini curso de departamento pessoal para quem não tem experiência nenhuma, ou seja, do zero aos primeiros passos, tá? Eu fico por aqui, te espero na próxima aula e tchau, tchau!